Mais uma aula, dessa vez aula mesmo, tá? A apresentação de conteúdo foi na semana passada. Essa semana começamos a disciplina de robótica, noções de robótica, tá? Então, galera, sem mais delongas, temos muita coisa para ver e já vamos iniciar aqui a nossa disciplina de robótica, tá certo? Então, vamos que vamos. Bom, galerinha, começamos aqui com o que são robôs, tá? Eu coloquei aqui na descrição que o robô é um dispositivo ou um grupo de dispositivos, tá? Eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada, tá? Os robôs são comumente utilizados na utilização de tarefas em locais mal iluminados ou na realização de tarefas sujas ou perigosas para os seres humanos. Ou seja, os robôs existem apenas por necessidade do ser humano, né, de se abster de algumas tarefas. Algumas tarefas que são, na maioria das vezes, perigosas, né, onde você expõe e impõe sua vida em perigo, né, e aí, lógico, os robôs são um conjunto de máquinas. Então, esses robôs, eles assumem a responsabilidade do humano em certas situações, né. A gente vê muita utilização de robô, braços robóticos e outras tecnologias que envolvem a robótica no setor, por exemplo, automobilístico, né? Onde as pessoas, as máquinas, elas são realmente muito pesadas. O material com qual é trabalhado, ele realmente é uma forma de trabalho que expõe muito ao perigo a vida humana. Por isso, né, e mais outras situações em outros setores, vários outros setores, é necessário que existam robôs, tá? Os robôs que vão aí substituir humanos nessas tarefas tão perigosas, né? Que expõem tão a vida do ser humano em perigo, tá? E outras situações também, galera. Por exemplo, a gente que estuda informática, a gente sabe que um computador normal, simples, hoje em dia, ele executa cerca de 3 milhões, 4 milhões, 5 bilhões de informações por segundo. Bilhões, galera. Instruções por segundo, tá? Então é muita coisa. Qual ser humano consegue fazer isso, né? Praticamente nenhum. Não existe ser humano mais inteligente do mundo não consegue fazer essa quantidade de cálculos nesse pouco tempo. Então, para a questão de cálculos, por exemplo, também a robótica ela é muito bem-vinda, tá? O robô consegue pensar muito mais rápido, pensar entre aspas, né? Simular o pensamento humano em bem menos tempo, tá, galera? Então, existem várias formas de utilização de robôs, tá? Lógico, tanto tem um benefício como tem um malefício. Quer dizer que o robô é melhor que o ser humano? Isso é uma discussão muito antiga, milenar, em que as pessoas não conseguem simular algumas coisas do ser humano no robô. Por exemplo, uma questão interessante é o robô não conseguir entender quando você está fazendo algumas expressões, né? Quando você tem medo, por exemplo, quando você tem apreensão, quando você está fazendo uma ironia, o robô ele não entende. Ele só vai entender questões claras e objetivas. Perdão. Por quê? Porque se eu mando... É igual instruções, galera, para um computador normal. Se eu mando um computador atravessar a rua, um robô atravessar a rua, o robô ele vai atravessar a rua normalmente. Ele não vai ter aquela percepção de olhar para um lado, olhar para o outro, saber se tem tráfego de transporte naquele momento, se ele pode se acidentar ou não. Então essas percepções são do ser humano. Os robôs ainda não conseguem fazer isso, né? Existem muitas pesquisas e muita gente pesquisando aí, pesquisadores intelectuais aí da área da engenharia e robótica, tentando fazer com que o robô ele consiga simular o pensamento humano. Porém, está muito difícil, apesar de todos os algoritmos desenvolvidos. Bom, gente, continuando aqui, a gente tem o seguinte: robôs autônomos são capazes de exercer tarefas. Isso aqui é um tipo de robô, tá? É o autônomo, ou seja, ele não precisa que alguém esteja necessariamente naquele momento fazendo a sua... executando tarefas para ele, tá? Ou seja, fazendo o controle desse robô. O robô ele vai ser autônomo, ou seja, ele vai controlar a si mesmo, entre aspas, né? Naquele momento da execução do seu código ou da sua instrução, tá?
eles são capazes de exercer tarefas sem a necessidade de constante supervisão, ou seja, sem a necessidade de um ser humano, tá? Eles são equipados com diversos tipos de sensores, tais como câmeras, bússolas, sensores de aproximação e contato, que lhes permitem perceber o que está acontecendo à sua volta e tomarem decisões certas sozinhos, tá? Então, galera, em cima disso que a gente vai estudar agora. Professor, noções de robótica. Exato, noções, galera. A gente não vai estudar robótica em si. A gente vai aprender noções. E como é que aprende noções? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide aqui, tá? Então a gente vai aprender a programar robôs. Então, para que programar robôs, tá? Programar um robô significa descrever os procedimentos a serem tomados pelo manipulador sob a ação de controlador, tá? Devido ao grande número de controladores de robôs existentes e a crescente evolução dos sistemas de programação de alto nível orientados ao usuário, faz-se necessário uma interface entre eles. Bom, galera, o que é que esse texto aqui todo complicado quer dizer para a gente? Hoje em dia, a gente precisa muito dessa questão de programação de robôs. Por quê? Existe uma crescente na nossa área, inclusive, chamada Internet das Coisas, que ela está juntando as questões tecnologia, necessidade do ser humano de se automatizar, durante o tempo, tá? O tempo vai passando e as pessoas estão se tornando mais cômodas cada vez mais. E isso gera uma necessidade muito grande de termos sistemas automatizados ao nosso redor. Por exemplo, uma tendência muito grande é a internet das coisas, onde a gente consegue juntar a internet à tecnologia, a automação, onde você consegue apagar e acender uma luz usando o seu smartphone, tá? Onde você consegue desligar a sua geladeira, né, utilizando o seu smartphone, onde você consegue acender luzes só com sensor de aproximação. Ao você entrar em casa ou no cômodo da casa, a lâmpada vai se acender automaticamente, né? E várias outras situações. Isso é chamado de internet das coisas, ou seja, todas as coisas conectadas, todos os equipamentos da sua casa, por exemplo, conectados à internet. Essa tendência é chamada de internet das coisas ou IoT, tá? E é uma tendência que vamos estudar nessa disciplina, tá ok? Robôs autônomos são capazes de... Ah, tá, galera, isso aqui é só uma informação replicada, tá? Então, passando para o próximo slide, aqui nós temos a questão de Arduino, tá? Que é justamente o que a gente vai trabalhar, enfim. A gente vai trabalhar essa placazinha aqui, ó. Eu tenho algumas placas dessas aqui para a gente trabalhar presencialmente, tá? Assim que iniciarmos presencialmente de novo. Essa placa aqui é chamada de Arduino, galera. Ele é um microcomputador, onde você energiza ele aqui. E aí você pode programar essa placa para fazer diversos projetos, tá? Falando de modo simples, o Arduino é um conjunto de ferramentas de prototipagem eletrônica, open source, ou seja, livre, tá? Que visa tornar mais fácil a criação de aparelhos eletrônicos ou de projetos, como eu falei para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais os projetos que a gente pode criar durante a nossa disciplina e aí apresentar para vocês o projeto, né, em qual já falei para vocês no grupo, que eu tenho um grande interesse em desenvolver, que é o clube do hardware, né, o clube da robótica, em que a gente vai trabalhar projetos mais pesados, tá? A placa básica do Arduino possui uma série de sensores, o que permite a integração com outros dispositivos e a interação com outros aparelhos, tá certo? Então, para entender isso, eu trouxe para vocês mais ou menos aqui o que seria um pequeno projeto, uma pequena prototipagem aí de um semáforo em Arduino, tá? Aí onde entra a IoT, Internet das Coisas, é engenharia pura. Então, galera, a gente vai iniciar com essa questãozinha aqui de Arduino, já com um projetozinho simples, tá? Esse projeto, por exemplo, aqui é um projetinho simples de Arduino, tá?
que é um semáforo, né? Onde temos o LED verde para siga, aqui o LED amarelo, né, para atenção, e o LED vermelho, que é o LED de pare, tá? Então, isso aqui é uma prototipagem simples. A gente consegue energizar por aqui, tá? Na entrada, para colocar energia na placa, gerar energia para ela com a quantidade de volts que ela necessita, tá? Esse aqui é o campo de USB, tá? E esse cabo vai mandar a nossa programação que a gente vai fazer na linguagem C para nossa placazinha aqui. E essa placa, ela vai distribuir, tá? A energia para nossa motherboard aqui, que é a nossa, vamos dizer assim, ela é tipo uma placazinha aqui, onde ela vai integrar os componentes, tá? Essa placa, né, que parece um table, né, uma tabela aqui, ela vai, para não precisar soldar, né, para a gente não precisar soldar os dispositivos aqui que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar essa placazinha aqui, chamada de motherboard, tá? Que ela vai integrar aqui os nossos componentes, tá, beleza? Aqui no caso a gente está integrando, né? Colocamos aqui um resistor e estamos fazendo um GNT aqui negativo e outros campos positivos para acender os LEDs, tá? A programação ela é feita no seu notebook ou no seu computador e é mandada para a placa, né? Como eu falei, via USB, tá certo? Essa programação é quem vai dizer quando os LEDs serão acesos ou apagados, tá certo? E aí, galera, é muito simples. Por exemplo, esse aqui seria o nosso primeiro projeto, vamos dizer assim, tá? E aí a gente temos mais algumas questões para falar aqui nessa aula, tá? Por exemplo, o primeiro, um projeto bacana que a gente podia desenvolver, tá? Seria esse aqui, ó. É um projeto muito bacana. Esse daqui é um sistema de execução climática, tá, galera? Tá aqui a descrição em cima, em Arduino, tá certo? Não necessariamente a gente vai utilizar esse tipo de Arduino aqui. Geralmente a placazinha ela se parece mais com essa que a gente tem aqui, tá? Eu tenho mais ou menos duas dessas e vou ver se eu consigo mais aquisição de mais duas para que a gente possa trabalhar em sala, tá certo? E a gente também vai trabalhar com um simulador chamado o Tinkercad, tá, galera? Eu trabalhei no ano passado com o Tinkercad e ele é um simulador que vai nos ajudar demais com nossos projetos, para a gente trabalhar à distância, tá? Isso aqui seria, no nosso linguajar aqui, apenas um painel, né? Que ia mostrar aí a temperatura, né? Temperatura, no caso aqui, em graus, tá? A gente tem outros projetos também que dá para desenvolver durante a nossa disciplina, galera. Por exemplo, esse daqui, ó, de uma fechadura biométrica, seria muito bacana, né? A gente fazer uma fechadura biométrica para de repente as pessoas entrarem, os colegas entrarem na sala de aula. Então só quem pode entrar são os colegas daquela determinada turma, tá? A gente pode desenvolver esse projeto também. Isso é muito bacana. Aqui sobre a criação de um carro automatizado, né? Um carrinho, um robozinho, seguidor de linha, por exemplo, tá? Eu já desenvolvi um projeto desse no ano passado, galera. Não é tão simples, né? Mas é bem prático, é bem bacana pra gente aprender, tá certo? Inclusive controlado pelo smartphone, que é muito bacana, tá certo? E nós temos também o projeto aqui de um alarme, tá? Em Arduino, que é controlado por uma senha, tá certo? Então você tem que digitar a senha para poder parar de alarmar. Esse alarme seria um sensorzinho de aproximação, né? E os alarmes eles funcionam assim. Então um sensor de aproximação e o alarme aqui, tá certo? Na verdade o controlador para você digitar a senha. Então não é muito complicado não, isso aqui é até mais simples, tá certo? E aí a gente vai automatizando os nossos projetos, tá certo? Isso aqui é só como base realmente do que a gente pode desenvolver, tanto no simulador como no presencial. Vamos ver. E aí, galera,
por último aqui, eu tenho alguns projetos, como por exemplo, esse projeto aqui, ó, bacaninha demais, que é um projeto de simulação, na verdade ele é um projeto de aproximação, né? Quando você se aproxima do sensor de aproximação, ele acende esse LED, né? Tipo um sensorzinho de aproximação simples. Dá pra gente fazer isso aqui nas nossas aulas, tranquilo. Nós temos também um que dá para fazer nas aulas bem simples, que é esse daqui à nossa direita, que é um acendedor aí, né, de lâmpadas, tá? Onde a gente pode criar um acendedor de lâmpadas simples e pode, de repente, na criação, vocês podem fazer um para um residencial, né, uma automação residencial, onde você acende e apaga a luz tanto por sensor de aproximação, né, quanto você pode fazer também para um smartphone, controlar pelo smartphone, tá certo? Pelo aplicativo. A gente tem aqui também, galera, esse aqui que é um carrinho, né, com tipo uma filmadora aí, né, em que a gente pode colocar o celular aqui para fazer as filmagens e a gente criar um robozinho, uma câmera ambulante aí, né, que é muito bacana também. E aqui por último a gente pode criar, galera, esse aqui mais avançado, né, não é tão simples, mas também não é uma coisa de outro mundo, dá para ser criado também, que é o nosso dronezinho aí com o Arduino, tá certo? Então, galera, esses são os projetos que dão para ser desenvolvidos, esses acima aqui mais facilmente e esses abaixo mais avançado, para quem realmente quiser entrar na área, né? Isso aqui é mais para a gente participar de evento, certo? Para a gente participar realmente de eventos grandes, né, da área da robótica, em que informática ela é todos os anos chamada para participar, tá? Então a galera que vai fazer parte do clube da robótica, ela vai estudar em cima desses projetos aqui, tá certo? Então, galera, é essa a nossa aula. Não foi uma aula mais teórica, né, para demonstrar a vocês o que a gente vai fazer durante a disciplina, mas na próxima aula eu garanto para vocês que a gente já pega no batente, tá certo? Já vamos iniciar na prática, beleza? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Valeu, galera, e até a próxima aula.